Então vamos lá para a segunda etapa, tá? Para a segunda etapa aqui da nossa resolução, beleza? A velocidade de resposta do computador depende exclusivamente do hardware do equipamento em questão. Gente, essa questão aqui, ela está errada, né? Por que ela está errada, professor? A partir do momento que o examinador, né, usa essa expressão aqui, excludente, dizendo que apenas o hardware é importante para a velocidade do computador, a questão se torna incoerente, porque o computador, como eu já havia comentado com vocês aqui, não pode ser entendido como um equipamento, como sendo uma ferramenta composta apenas de hardware, né? Ela é composta nessa ferramenta computador por partes lógicas e partes mecânicas. Por isso que a gente diz que é um dispositivo híbrido, né? Nesse contexto, a gente tem que considerar os elementos lógicos e também os elementos mecânicos, físicos, beleza? E eletrônicos também, tá certo? Por isso que a questão está errada. E não adianta de nada a gente ter um hardware fantástico, mas a parte lógica simplesmente ser incompatível com ela. Ou até mesmo a parte lógica está ali totalmente desconforme às necessidades. Beleza? Então bora lá. Dando continuidade ao nosso estudo aqui. Sexta questão. Os mainframes, computadores com alta capacidade de armazenamento de dados, têm baixa capacidade de memória, não sendo indicados para acesso simultâneo de diversos usuários. Gente, essa questão aqui está errada. Primeira coisa, o que vem a ser um mainframe? Professor, hoje, no encontro de hoje, o senhor não destacou, não indicou o que seria um mainframe. Então, bora lá. Um mainframe nada mais é do que um computador de grande porte, tá? A gente não falou ainda. Nosso próximo encontro, ainda sobre fundamentos da computação, a gente vai ver mais elementos, mais características a respeito desse tipo de computador, né? Quando a gente for classificar os computadores e evoluirmos em outras discussões. Mas veja, o mainframe é um computador de grande porte, de um porte gigantesco, na verdade. O que a gente consegue fazer com esse computador aqui? Inclusive, vou mostrar ele aqui para você. Um mainframe seria justamente um supercomputador, um computador enorme, né? Aqui esse supercomputador é usado lá em inteligência artificial, né? Ou AI, tá? Então, a gente tem aqui um mainframe, que é um computador de grande porte. Se ele é de grande porte, ele vai ter grande capacidade de armazenamento, para armazenamento. Ele vai ter grande capacidade de memória, porque se eu armazeno algo, eu só posso armazenar em memória. Também vai ter uma grande capacidade ou um grande potencial para responder a acessos simultâneos, beleza? Estou abreviando aqui só para a gente ganhar tempo, beleza? Mas, quando a gente fala aqui na figura do mainframe, você precisa entender que se trata de um grande computador ou de um computador de grande porte. Se ele tem, olha o que a questão está dizendo, se ele tem uma alta capacidade de armazenamento, necessariamente, ele vai precisar também ter uma alta capacidade de memória. Não tem como ele ter baixa memória, não, tá? Porque o armazenamento dos dados é feito na memória. A gente vai destacar com mais riquezas de detalhes no próximo encontro o conceito de memória. Que vem a ser uma memória. A memória é uma parte física do computador que a gente utiliza justamente para armazenar dados, né? É a parte física do nosso computador, né? Que a gente acaba deixando ali separado justamente para o armazenamento adequado de informações. Bacana? Então você precisa ficar atento a uma alta capacidade, uma vez que é para armazenar de forma permanente. Bacana? Além disso, gente, um computador de grande porte, ele vai ter essa capacidade de receber diversos acessos simultâneos. Ele vai ter a função corriqueira de servidor, né? Ou seja, ele vai servir, ele vai oferecer recursos, beleza? Esses conceitos também iremos aprofundar aí no nosso próximo encontro. Então isso aqui já é, né, uma forma de despertar em você um interesse, de repente, para fazer uma pesquisa no material que a gente vai disponibilizar, né? Que eu vou disponibilizar para vocês aí uma espécie de guia de estudos
né, com os principais temas que a gente vai trabalhar aqui ao longo do nosso encontro, né, ao longo do nosso treinamento, beleza? Assim que a aula terminar, né, a gente já vai tentar disponibilizar isso aí para vocês, tá certo? Então, ó, questão de número 8. A função de entrada de um computador tem a finalidade de fornecer ao usuário respostas audiovisuais, bem como permitir a comunicação com outros computadores e dispositivos. Vejam só, gente, essa questão aqui ela está errada, por quê? A função de entrada, na verdade, não vai ter, né, a intenção de fornecer respostas audiovisuais, não. A função de entrada é um processo que a gente considera aqui dentro do computador de inserção de informações para que o computador possa processá-las, né? Então vai ser um elemento que a gente usa para inserir as informações, para conversar com o computador, né? Graças ao intermediário que é o sistema operacional. E qual seria um elemento aqui, um exemplo de dispositivo de entrada, ou a função de entrada? Quando a gente, por exemplo, clica no mouse, mostra aqui, ó, por exemplo, onde o cursor vai estar, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, isso aqui é uma função de entrada. Estou movimentando aqui, né? E é reproduzida aí na nossa tela, tá? Isso é uma função de entrada. Uma função de saída seria essa resposta que vocês estão tendo aí do outro lado, né, que eu estou tendo aqui também, que é a visualização dos elementos, beleza? Então, a função de saída, sim, tem a ideia de entregar uma resposta dessa interação. Função de entrada, não. Por isso, a questão está aqui, nesse caso, incoerente, incorreta, beleza? Então, quem teria essa função de permitir a comunicação com outros computadores e dispositivos, além de fornecer respostas audiovisuais, seria justamente a função de saída e não de entrada. Nona questão. A impressora multifuncional é um periférico que se classifica simultaneamente como de entrada e saída, ou seja, pode ser chamado de dispositivo híbrido. Gente, gabarito aqui dessa questão, né? Correto, tá? Correto. Dispositivo de entrada é aquele que a gente utiliza com a finalidade de inserir dados na memória, né, principal do computador. É o dispositivo que a gente usa para inserir dados no nosso processador. Por exemplo, teclado, mouse, câmera, como é o nosso caso aqui, são dispositivos de entrada. A gente está inserindo informação no computador. Dispositivos de saída, a gente extrai a informação enquanto resposta do nosso computador. Então, quando a gente fala em dispositivo híbrido, é quando esse dispositivo tem a capacidade de inserir e entregar respostas em relação a esses dados, tá certo? Exemplo comum, impressora multifuncional, que a gente vai ter a parte lá de impressão e a parte também de escaneamento, né? Além disso, nós temos a ideia do teclado touchscreen, né, que a gente vai usar a tela para inserir dados e para extrair respostas. Beleza? Então, o dispositivo híbrido consiste justamente nesse conceito. Décima questão. Décima questão diz o seguinte, ó, CDRW, né? Então, se é RW, a gente tem aqui a ideia do write, que é escrita, e a ideia aqui do read, que é leitura. Então, eu consigo escrever e ler, né, o CD. Pendrive e SSD, a gente também vai ver algumas informações adicionais a respeito do SSD, tá, gente, na nossa próxima aula. São exemplos de dispositivos de armazenamento secundário. Além disso, podem ser classificados como os dispositivos de entrada e de saída do tipo bloco. Vejam só. Quando a gente fala aqui em dispositivos de armazenamento secundário, é todo e qualquer dispositivo que tenha a capacidade de armazenar os dados de forma permanente, né? E que sejam secundários no sentido de não serem classificados como a memória RAM, porque a memória RAM é a memória primária, é a memória principal. Todo e qualquer outro dispositivo que armazena os dados de forma permanente vai ser chamado de memória secundária, tá? Essa questão aqui de número 10, ela está corretíssima, tá? Esses dispositivos são sim de armazenamento secundário. E além disso, eles armazenam também os dados aqui em blocos,
tá? Deixa eu mostrar aqui uma nova tela, uma tela em branco. Então, ó, quando a gente fala aqui no dispositivo de armazenamento, dentro do Windows, geralmente ele salva os dados aqui em blocos. Eu não tenho tanta coordenação motora assim para estar fazendo desenho. No psicotécnico eu sofro, mas vamos lá. Vamos tentar, né, fazer da melhor forma aqui para vocês. Ó. Imagine que isso aqui é a estrutura interna de um dispositivo de armazenamento. Qualquer dispositivo de armazenamento. Nesse caso, ele vai estar salvando em blocos. Então, ó, aqui poderia ser a estrutura interna e lógica de um CD, de um DVD, de um pendrive. Botar assim PD para você entender que é um pendrive. Também poderia ser a estrutura aqui de um HD, além de termos a ideia de um SSD, né, que é um drive de armazenamento, uma espécie de HD em estado sólido. Então as informações elas são salvas aqui, ó, dentro desses blocos. A gente viu inclusive hoje, de forma bem pontual, um utilitário que consegue reagrupar informações que de forma eventual estejam, né, separadas dentro de um dispositivo desses aqui de armazenamento, né, unindo eles, que é a ideia lá do desfragmentador de discos, tá? Então, gente, a gente encerra aqui, né, com essa nossa explicação agora.